tema do vídeo de hoje, então, será serviços de instalação. Isso como um dos tópicos que constam no arquivo sobre a KNAI 2.0, que é um documento que você pode encontrar na internet facilmente no site do IBGE, um PDF bem extenso. E por que eu estou tratando sobre isso? Esse tópico sobre serviços de instalação é o tópico 1.8.4, ele faz parte de codificações de atividades específicas lá da KNAI 2.0, né? Meu objetivo aqui nesses muitos vídeos, talvez mais de 100, que eu ainda gravei poucos vídeos de forma introdutória, eu estou tentando entender a economia brasileira. Eu sou economista, né, formado pela UFPR, e eu preferi entender a economia desse país eu fiz essa escolha, né, a partir desse documento do IBGE, o primeiro passo, como se fosse a introdução para entender a economia brasileira, a KNAI 2.0. Por quê? Talvez você não saiba disso, mas qualquer um que precise ou que queira abrir uma empresa nesse país precisa. Bom, muitas empresas não precisam de contador, mas aquelas que precisam, e mesmo aquelas que não precisam, precisam realizar um processo de abertura de empresa. E aí toda empresa tem uma numeração que respeita essa classificação nacional de atividades econômicas, conhecida pela sigla KNAI 2.0, por conta da atualização, né? Então, toda empresa possui um KNAI principal, possui um KNAI secundário e outros KNAIs, dependendo da empresa, vários KNAIs que são autorizados. Esses números, esse número ele representa a atividade da empresa, pelo menos a KNAI principal, né? E que, por sua vez, vai refletir na economia brasileira. Então, aqueles números que a gente vê na televisão, de acordo com o IBGE, de acordo com outras fontes, né, sempre são baseados, pelo menos as informações principais começam, essas informações são coletadas a partir da KNAI que a empresa tem. Então, como é que eu sei que análise setorial, né? Vamos pensar aqui no setor, não estou falando do setor primário, secundário, terciário, não é isso, mas eu digo assim, a parte econômica ali, o setor calçadista, que seja, todas as empresas que lidam com fabricação de calçados, elas têm o mesmo KNAI. Logo, todos os números que chegam ao IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele só conseguiu essas informações por conta dessa KNAI que está lá na empresa. Então eu estou aqui gastando 2, 3 minutos desse vídeo para justificar por que os primeiros, sei lá, 100 e poucos vídeos desse canal sobre a economia brasileira são baseados na leitura desse documento do KNAI, né, 2.0 do IBGE. E aí então vamos finalmente ao tema de hoje, né, serviços de instalação. E aqui engraçado que nesse arquivo, deixa eu ver se eu mostro na câmera, e não sei se a câmera vai pegar na minha lente, o texto diz o seguinte, ele já tem uma estrutura de numeração, inclusive, pela primeira vez está aparecendo nesse canal aqui. A instalação consiste em instalação de serviços de instalação. A instalação consiste na colocação do produto em condição de uso. Isso que é o conceito de instalação segundo o IBGE. Por exemplo, deixa eu só mudar minha tela aqui que está muito pequena, peraí. Por exemplo, a instalação de aparelhos de ar-condicionado, de elevadores, de máquinas e equipamentos, etc. Os serviços de instalação, ora são realizados em conjunto com outras atividades, fabricação ou venda, ora são exercidos por unidades especializadas. É usual que unidades empresariais na indústria, na construção, no comércio varejista ou varejista instalem os produtos que vendem para outras empresas e para as famílias. Quando a instalação é feita pelas unidades que vendem o produto, deve ser tratada como uma atividade secundária da unidade. Isso porque o valor adicionado da atividade de instalação é normalmente menor do que o da produção principal da unidade. Por exemplo, a instalação de elevadores pelo fabricante. No entanto, há muitas unidades que se especializam na execução de serviços de instalação. Nesse caso, a atividade de instalação é a atividade principal, aquilo que eu falei, né, do KNAI principal da unidade. E como tal deve ser classificado. Então aqui ele está diferenciando o que é uma fábrica do que é um instalador apenas, que é uma espécie de subtrabalho daquele principal. A KNAI 2.0 contém algumas classes compreendendo atividades específicas de instalação.
o quadro abaixo sumariza, coloca em ordem, a posição na KNAI 2.0 dos diferentes tipos de serviços de instalação quando realizados por unidades especializadas em instalação. Então agora ele elenca aqui alguns, e já vamos acabar esse vídeo, né, porque são alguns KNAIs. KNAI é uma classificação, como eu disse, né, um número. Ele respeita uma lógica, inclusive. Classificação das atividades de instalação na KNAI 2.0. Então, indústria de transformação, ele coloca que são 4 categorias com relação a atividades de instalação na KNAI 2.0. Então, indústrias de transformação, aquelas empresas que são instaladoras que têm relação com a indústria de transformação. Com relação à construção, com relação ao comércio e com relação ao serviço de tecnologia de informação. Então veja que aqui eu acho interessante que essa classificação a gente já começa a entender que no Brasil a economia é classificada em indústria de transformação, construção, comércio e serviço, né? Isso é um dado interessante. Agora, aqueles instaladores que têm relação com a indústria de transformação, nós temos 2 KNAIs aqui. Primeiro, instalação de máquinas e equipamentos industriais. A KNAI é 33.21, hífen 0. Hífen eu vou falar barra, tá bom? Tracinho, vamos colocar traço, que barra é assim, né? Tracinho, mas seria o hífen, traço 0. Instalação de outros equipamentos. 33.29, traço 5. Isso são, então, instaladores da indústria de transformação. Agora, os 4 números de KNAI que existem, que se referem à construção. Montagem de instalações industriais e estruturas metálicas. A KNAI é 42.92-8. Instalações hidráulicas, sistemas de ventilação e refrigeração, obras de instalação, exemplo, painéis publicitários, elevadores, ou melhor, instalações hidráulicas, sistemas de ventilação e refrigeração. A KNAI é 43.22-3. Obras de instalação, painéis publicitários, elevadores, escadas rolantes, equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas. 43.29-1. Esse é a KNAI. Instalações elétricas, 43.21-5. Tá, então isso tem a ver com a construção, né, civil. Agora no caso de comércio, apenas uma KNAI. Instalação de acessórios para veículos. Então essas empresas que fazem instalações de acessórios para veículos têm uma KNAI principal, que é a 45.20-20-0. E por fim, serviços de tecnologia da informação. Instalação de programas de computador. Tem o seguinte KNAI, se é apenas instalação, 62.09-1. Isso aqui tem a ver com serviço de tecnologia de informação, instalação de programas de computador. Eu não sei se aqui, veja, estamos falando de instalação, né? Deixa eu só verificar uma coisa. Ó, então isso aqui é o último assunto, isso que eu quero finalizar o vídeo de hoje, que é o que eu tratei até o momento. Essas KNAIs, né, específicas. Eu só quero verificar se eu tenho um outro canal sobre contabilidade. Lá tem uma empresa que se tornou parceira minha, que é uma empresa de sistema de contabilidade web, né? E eles têm, inclusive eu baixei o CNPJ deles para eu poder gravar um vídeo sobre isso, sobre essa KNAI dessa empresa. E aí eu estou procurando aqui para verificar se a KNAI é isso aqui, né? Se não for, é porque essa empresa ela não é apenas código aqui, ó, cartão CNPJ da Macrosystem Informática, né? 62.02-300, que significa o quê? 02, ó. Então a KNAI principal dessa empresa é desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. Então veja que é uma empresa que desenvolve sistemas. E sendo que o vídeo de hoje, as KNAIs que estou tratando aqui, são aqueles apenas que fazem serviço de instalação. Eles não desenvolvem nada, não criam nada, apenas instalam. Nesse caso, no caso da empresa de informática, se é apenas uma instaladora de programas de computador, a KNAI é 6209-1. Vamos ver se a KNAI secundária dessa empresa que eu estou mencionando, a Macrosystem, que, como eu disse, pode ter um código KNAI secundário. O principal é o 62020300, que é o desenvolvimento, né? E olha, se confirma aquilo que eu disse, porque no cartão CNPJ dessa empresa consta que
eles têm um outro KNAI, que é o suporte técnico, acabei de falar, né? Manutenção e outros serviços em tecnologia de informação. Só que é 62.09-1-00. Então se confirma mesmo que está no arquivo, né? Achei muito interessante isso. Bom, então esse foi o extenso vídeo de hoje. No próximo vídeo eu quero tratar sobre um outro tema que é aluguel e leasing, como que a KNAI trata isso então. Beleza? Fico por aqui e valeu! Ter que desligar manualmente hoje.